Pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre os experimentos de Mendel, que foram fundamentais para o desenvolvimento da genética moderna que nós conhecemos hoje. Então, sabendo o que Mendel fez, nós podemos entender melhor como que a transmissão de características hereditárias se comportam hoje em dia e o que nós sabemos hoje em dia sobre o que o Mendel falou. Então, a importância do Mendel foi vital para que a gente tivesse uma compreensão melhor de como é que se dava a transmissão de características hereditárias entre os indivíduos. Nós vamos ver como é que ele fez seus experimentos, quais as conclusões que ele tirou, e vamos ver como é que isso é avaliado hoje à luz dos conhecimentos atuais. E, obviamente, também vamos atualizar um pouco desses conhecimentos mendelianos para os conhecimentos que nós hoje temos sobre a transmissão de características hereditárias. Para falarmos dos experimentos de Mendel, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que o Mendel teve como um dos principais requisitos que o fez ter sucesso nos seus experimentos foi a sua capacidade de escolher o material de trabalho adequado para poder fazer as suas experiências. Por que nós estamos dizendo isso? Porque dependendo de que espécies animais ou vegetais ou que seres vivos Mendel tivesse escolhido para fazer seus estudos, pode ser que ele teria dificuldade de obter os resultados que obteve. Por exemplo, fazer estudos de transmissão de características hereditárias em animais. É um problema porque você tem, primeiro, a maioria dos animais tem um tempo de gestação muito grande, você teria que esperar muito tempo para que pudesse observar os descendentes, o resultado dos cruzamentos que você promovesse. Muitas vezes seriam poucos descendentes, dependendo da espécie que você escolheu. Então você teria estatisticamente um número reduzido de indivíduos para avaliar realmente a transmissão dessas características. E no caso do Mendel, ele escolheu um material de trabalho que facilitou muito a vida dele. Por quê? Porque era um material que poderia dar resultados rápidos, em grande quantidade de descendentes, e fácil de ser manipulado e trabalhado. Esse material que nós estamos falando são as ervilhas, as famosas ervilhas de Mendel. Por que esse material foi fundamental para os experimentos do Mendel? Primeiro, trata-se de um vegetal, que tem um ciclo de vida, um vegetal que tem um ciclo de vida curto, então em pouco tempo ele já poderia ter os resultados dos seus cruzamentos sendo vistos através dos descendentes. E quem são os descendentes dessas ervilhas aí? As sementes que são produzidas, que vão originar novas ervilhas. Então você obtinha muitos descendentes de uma geração para outra e dava para observar então como que se comportavam as características da espécie, da ervilha. Outro detalhe importante é que o próprio material, a própria ervilha, apresentava características interessantes para o estudo. Aqui nesse slide, por exemplo, a gente está vendo que a ervilha ela possui flores hermafroditas, ou seja, apresenta o aparelho reprodutor feminino e masculino. Então, qual a importância disso? A importância disso é que o Mendel ele poderia promover, dependendo do interesse dele, fecundação cruzada entre os indivíduos, pegando o pólen de um indivíduo e levando até o estigma de outros indivíduos, ou poderia autofecundar a mesma planta com o pólen dela mesmo. O objetivo de autofecundação é obter um indivíduo puro, ou seja, que não foi misturado com outros. Então, essas vantagens levaram Mendel a ter sucesso nos seus experimentos. Nesse slide, nós estamos vendo, por exemplo, como que o Mendel poderia proceder, ou procedeu. Quando ele queria, por exemplo, cruzar indivíduos de espécies diferentes, bastava ele pegar, por exemplo, cortar os estames de uma das espécies que ele queria fecundar, pega o pólen de outra espécie e transporta até o estigma, um aparelho reprodutor feminino, da espécie que ele estava cruzando. Então, ele estava fazendo aqui uma fecundação
ou cruzada, porque ele estava fazendo uma polinização cruzada, pegando pólen de uma espécie e transportando até outra espécie. Nesse caso, era uma forma de obter híbridos, né? Indivíduos, por exemplo, misturados, você estava misturando duas plantas diferentes. Agora, quando ele queria obter indivíduos puros, sem mistura, ele pegava o pólen da mesma planta e polinizava ela mesmo, né? Pegava aqui o pólen nas anteras do aparelho reprodutor masculino da flor e colocava no estigma do aparelho reprodutor feminino da mesma flor. Dessa forma, ele conseguia, então, descendentes puros, sem misturar com outras espécies. Tá? Isso foi importante para os seus experimentos, como nós vamos ver logo em seguida. Outra questão que Mendel também foi perspicaz em trabalhar. Ele não avaliou todas as características da ervilha ao mesmo tempo. Ele não foi ganancioso para querer saber como é que se comportava todas as características que uma ervilha pode apresentar. Ele tentou avaliar uma por uma inicialmente. Isso foi fundamental para ele ter tido sucesso nas conclusões que ele tirou, porque se ele tivesse avaliado as características juntas de uma só vez, de início, ele poderia ter tido dificuldade para chegar às conclusões que ele chegou. Então ele avaliou individualmente, inicialmente, algumas das principais características da ervilha para ver o comportamento delas. Posteriormente, ele fez uma avaliação mais em conjunto dessas características, como nós vamos ver mais para frente. Aqui nesse slide nós estamos mostrando as principais características que foram avaliadas por Mendel, um a um inicialmente, e que ele observou o comportamento delas ao longo de várias gerações. Então, por exemplo, ele avaliou a consistência das sementes, se essas sementes elas eram lisas ou enrugadas, avaliou a cor das sementes, porque as ervilhas têm sementes de cor amarela e verde. Ervilhas podem ter flores roxas ou brancas, podem ter vagens lisas ou enrugadas, podem ter vagens lisas ou verdes ou amarelas. As flores podem estar localizadas em posições diferentes na planta, dependendo da espécie, né? Algumas em posição terminal, outras em posições axiais, mais ao longo da planta, tá? Existem também espécies de porte longo, mais alongada, espécies de porte mais curto, mais encurtadas. Então, essas 7 principais características foram características que Mendel avaliou independentemente, separadamente, e ele observava, né, fazia os cruzamentos e observava como se comportava cada uma delas separadamente para ver como que os descendentes surgiam a partir dos cruzamentos que ele fazia. Bom, aqui a gente tem um exemplo de como foi feito um dos experimentos de Mendel, né? Isso, o que nós vamos ver aqui vale também para as outras características, né? Ele fez o mesmo tipo de cruzamento e a avaliação que ele fez foi basicamente a mesma. Então, o que o Mendel fez? Primeiro, ele fez um primeiro cruzamento que nós chamamos de geração P ou geração parental, que a gente viu também esse conceito lá na primeira aula, quando nós falamos de conceitos básicos de genética. Então, a primeira geração de pais. Essa primeira geração de pais, Mendel tomou cuidado para o seguinte: para avaliar, por exemplo, neste caso aqui, a cor das flores, ele percebeu que as ervilhas poderiam ter cor roxa ou cor branca. Não mais do que isso, em termos de cor da flor. Bom, como é que ele sabia como é que ele ia ter certeza que esses indivíduos que ele ia cruzar não eram misturados? Não teriam, por exemplo, sido originados de plantas que fizeram fecundação cruzada na natureza ou vieram de plantas diferentes, né? Ele promoveu, para obter esses pais, ele promoveu autofecundações. Então, ele promoveu várias autofecundações de plantas roxas para obter o pai roxo aqui nesse experimento. E fez várias autofecundações de plantas com flores brancas para obter o pai com flores brancas aqui nesse cruzamento. Então, ele cruzou um indivíduo de flor roxa puro com um indivíduo de flor branca puro, que eles sabiam que eram puros porque vinham de autofecundação.
Bom, do cruzamento desses dois indivíduos, obviamente, gerava-se uma quantidade de descendentes, né? Que é a primeira geração de filhos, tá? Para surpresa de Mendel, inicialmente, todos os indivíduos que surgiram na primeira geração de filhos a partir desse cruzamento eram indivíduos que apresentavam cor roxa. Então, era a primeira dúvida que surgiu, né? Por que, cadê a flor branca? Por que ela não apareceu, não teve nenhum filho com cor branca, né? Nenhuma ervilhazinha com cor branca, tá? É claro que inicialmente Mendel não sabia exatamente o que tinha acontecido. Bom, o que ele fez então? Continuou a fazer cruzamento, só que agora ele pegou essas ervilhas de flores roxas que surgiram na F1, tá? Primeira geração de filhos, e fez aqui um autocruzamento entre elas, autofecundou essas plantas, tá? Ou autofecundava elas, ou cruzava entre si, não tinha problema aqui, a fecundação cruzada. O que é importante é que ele promoveu um cruzamento entre plantas da F1 entre si, ou seja, cruzar os descendentes entre si nessa geração. Quando ele fez o cruzamento aqui das plantas da F1 entre si, ele obteve então a segunda geração de descendentes de ervilhas. E para mais uma vez a surpresa dele, ele percebeu que apareceram flores roxas, só que agora voltou a aparecer as flores brancas que tinham desaparecido na F1. Tá? Ela volta a aparecer na F2. Só que um outro detalhe importante que ele percebeu é que sempre que ele repetia esse experimento, as proporções de descendentes na F1 de flores roxas e brancas eram sempre as mesmas. Sempre surgiu uma proporção mais ou menos de três plantas roxas para uma planta de flor de cor branca. Então, essa proporção ela se repetia em todas as vezes que você repetia o experimento. Muito bem. Fazendo a mesma coisa para todas as características, mesmo experimento que nós acabamos de ver que ele fez com as plantas observando a cor das flores, ele fez também observando todas as outras 7 características que nós falamos. No final, na F2, ele observou que havia um padrão, ou seja, basicamente, independente da característica que ele analisava separadamente, as proporções de uma dessas características eram sempre 3 vezes maior do que a da outra característica, na F2. Tá? Então, sempre a proporção de uma das características era 3 e a outra era 1. A proporção 3 para 1, ela basicamente se mantinha independente da característica que ele analisava. Bom, já pensando hoje nos dias atuais, né, como é que a gente visualizaria isso daí, hoje o modelo de um gene para cada característica, o modelo monogênico, explica bastante esses resultados mendelianos, que nós vamos explicar com mais detalhe mais para frente. Mas, claro, coisa que Mendel não sabia, né, que é a existência de genes e outras coisas mais. Mas o modelo monogênico, ou seja, de um gene para cada característica, determinar cada característica, explica bastante o que Mendel encontrou. Então, quando ele cruza, por exemplo, 2 plantas puras de características diferentes e obtém uma F1 somente com uma dessas características, é porque provavelmente esse indivíduo da F1, apesar de ser, né, veja que na direita aqui, ó, se eram puras, é porque tinham genes iguais, eram homozigóticos, né? Provavelmente um era dominante e o outro era recessivo. Quando você cruza, mistura os dois. Então, os genes dominante e recessivo se encontram nesses indivíduos da F1. Agora já não são mais homozigóticos puros. Agora esse amarelinho aqui, ele é um heterozigoto. Apesar de ser amarelo, mas ele agora é heterozigoto. Tem genes diferentes. O genzinho recessivo está aqui. Tá?
Então, se ele pega, por exemplo, essas plantas da F1 e autofecunda essas plantas, ou cruza elas entre si, tá? Pega 2 heterozigotos aqui e faz esse cruzamento, tá? O que que ele vai obter? Aqui, o quadrozinho aqui mostra esse cruzamento. Você pega os indivíduos aqui heterozigotos e cruza entre si, cruza um heterozigoto com o outro. Na hora que você fizer esse cruzamento, eu vou ter essas possibilidades de combinações. Ou seja, eu vou ter um homozigoto aqui amarelo, 2 heterozigotos amarelos, já que os heterozigotos são amarelos, e volta a ter aqui um verdinho aqui nessa história aí. Por isso que ele encontrou essa proporção de 3:1, tá? Se ele faz o cruzamento desses indivíduos da F1 com o outro verdinho lá, que era puro, que era recessivo, então fazendo o cruzamento do heterozigoto com o recessivo, que vai apresentar todos os genes iguais, no final das contas eu teria uma proporção diferente. Metade seria amarelo, metade seria verde, se fizesse o cruzamento da F1 aqui com o indivíduo verde. Mas ele fez o cruzamento, foi entre indivíduos da F1, tá? Bom, o que explicaria então esse comportamento, né, desses genes, e como hoje nós explicamos essa questão de genes que o Mendel propôs? Mendel, obviamente, não sabia o que era gene, não sabia onde estavam esses genes, mas eles já sabiam que existiam o que ele chamou de alelos, né, que hoje nós sabemos que são genes, que determinam cada uma das características que o indivíduo tem. Então, ele já sabia que para cada uma daquelas 7 características da ervilha, havia um gene, ou um alelo, ou um fator, que ele chamava, que determinava essa característica. Tá? E ele já tinha proposto que cada um desses alelos ou fatores existia individualmente no pai e na mãe, e que depois se juntava no filho. Tá? Dependendo dos alelos ou dos fatores que os filhos recebiam dos pais, ele poderia apresentar características variadas, né? E ele ainda foi além, ele falava o seguinte: alguns fatores são mais fortes do que outros. Por isso que na F1 só aparece no experimento do Mendel, só apareceu uma das características, porque um só desses fatores ou alelos teria predominado e o outro não teria aparecido, né? Voltando a aparecer na F2. Como é que a gente explica isso hoje? Hoje nós sabemos, né, foi até objeto de questão de prova aí, que um alelo ou um gene ele pode sofrer alterações ou mutações, o que pode levar a versões diferentes desse mesmo gene. Então vamos acompanhar aqui, por exemplo, por que a flor da ervilha tem cor roxa? Porque o gene que determina o aparecimento dessa cor é um gene ou um pedaço do DNA que tem uma sequência genética responsável pela produção de uma proteína, de uma enzima, que vai ajudar a sintetizar o pigmento roxo que dá a cor para a flor. Acontece que, durante a evolução da ervilha, esse gene sofreu mutações ou alteração nessa sequência. Veja que houve uma mudança aqui, ó. Essa base citosina agora é a adenina. Essa sequência genética já não é a sequência adequada para produzir a enzima responsável pela síntese do pigmento roxo. Então, essa planta deixou de ter a capacidade de sintetizar o pigmento roxo porque mudou a sequência e não consegue mais sintetizar aquela proteína desejável, né? Por isso que a planta não produz pigmento nenhum e fica a flor branca, tá? Então, esse aqui seria o gene recessivo que sofreu uma mutação, uma alteração que fez com que a planta perdesse a capacidade de produzir o pigmento que dava a ela a cor roxa. E isso vale para as outras características também. Normalmente você tem uma característica selvagem que promove uma determinada expressão fenotípica e essa característica eventualmente sofre uma alteração ou mais que faz com que ela altere essa característica em alguns indivíduos, né? Fazendo com que eu tenha, então, indivíduos dominantes, ou genes dominantes ou recessivos. O importante é que, para ter a cor roxa, a planta só precisa de uma cópia do gene. Por isso que o heterozigoto é roxo.
Porque tendo uma cópia do gene, produz a enzima para sintetizar o pigmento. Não importa se tem as duas cópias ou se tem uma cópia só. Tendo uma cópia só já é suficiente para produzir as enzimas para produzir o pigmento. Agora, quando não tem nenhuma cópia do gene com a sequência correta para produzir a enzima que sintetiza o pigmento, ou seja, todos os dois genes são recessivos, ela não vai conseguir produzir de jeito nenhum o pigmento, tá? Então aqui a gente tem a explicação do que nós chamamos de monohibridismo. Nesse caso mono aqui, porque está se tratando apenas de uma característica, né? Só que nós temos aí um híbrido pelo fato de ter duas características diferentes que podem se juntar e formar um indivíduo teoricamente misturado, né? Mas nós vamos ver essa questão da mistura daqui a pouco. Bom, o que aconteceu, na verdade, que nós já vimos um pouco lá atrás? Explicando geneticamente hoje, à luz da genética atual, o que nós temos? O que aconteceu é que as plantas cruzadas na geração parental, elas tinham um gene para a cor da flor, tá? Que elas traziam elas tinham um par de genes que elas traziam dos seus descendentes, do pai e da mãe, teoricamente, né? Só que a roxa, ela continha dois genes, e por ser pura, ela era homozigota e continha dois genes iguais, dominantes, por quê? Porque ela conseguia produzir o pigmento, tá? Já a branca apresentava dois genes recessivos e por isso não consegue produzir o pigmento. E ela é pura também, né? Todo homozigoto é puro, tá? Bom, só que na hora que essas plantas são cruzadas, o que é usado para o cruzamento são os gametas, o grão de pólen e o óvulo. Tanto o grão de pólen e o óvulo dessas plantas, elas são geradas por meiose. E na meiose, os gametas eles vão ter metade do número de genes do indivíduo original, das células originais. Então, um gameta ele não tem os dois genes, porque ele tem metade dos cromossomos. Vamos lembrar lá, hein? Tá? A meiose divide o número de cromossomos pela metade. Então, aqui, os gametas dos indivíduos de cor roxa e branca, eles têm apenas uma cópia do gene para a cor da flor, só uma cópia. Por que só uma cópia? Porque esses gametas vão se juntar depois e formar um novo indivíduo, tá? Então, no caso dos indivíduos de flor roxa que são puros, eles só podem formar gametas de um tipo, porque eles são homozigotos, todos os gametas são iguais. Os de flor branca é a mesma coisa, todos os gametas são iguais, não tem como ter outro gameta diferente. Então, forma-se então um indivíduo heterozigoto na F1, que continua de flor roxa, porque tem um gene dominante que determina a produção da cor roxa. Só que agora, esse indivíduo é heterozigoto, ele tem dois genes iguais, né? Ele apresenta aqui dois genes iguais, aliás, dois genes diferentes, né? Um dominante e um recessivo. Na hora que esses indivíduos aqui forem formar seus gametas para poder haver a fecundação, esse indivíduo já é capaz de produzir gametas diferentes, ó. Pode produzir gametas tanto dominantes quanto recessivos. E aí, qualquer um deles pode ser usado na fecundação. Por isso que na F2, o que aconteceu? Quando eu cruzo dois indivíduos da F1, né, os dois heterozigotos, agora eu tenho várias possibilidades. Ó, esse gameta pode cruzar com esse, ver um dominante homozigoto. Da mesma forma que esse gameta também pode fecundar com o outro, do outro indivíduo, formando um heterozigoto. Esse recessivo desse indivíduo pode, né, juntar com esse dominante desse indivíduo, formar outro heterozigoto, ou pode juntar com o recessivo do outro indivíduo e formar o recessivo. Por isso que são, né, 3 dominantes e um recessivo. Um homozigoto, 2 heterozigotos e um outro recessivo homozigoto. 3 roxos para um branco. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é no que se refere a fenótipo e genótipo. Prestar atenção, nem sempre as proporções de genótipos e fenótipos são iguais. Tá? Então, vamos prestar atenção aí, olha. Fenótipo é o que aparece, é a cor.
Qual que é a proporção de fenótipos nesse experimento da cor das flores da ervilha lá de Mendel? 3 roxas para 1 branca. Genótipo é o conjunto de genes. Eu tenho 3 conjuntos de genes que podem aparecer. Um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Então, a proporção de genótipos é 1 para 2 para 1. Essas proporções são diferentes. Em alguns casos, nós vamos ver lá na frente, elas podem ser iguais, mas nesse caso, a proporção de genótipos é diferente da proporção de fenótipos. Bom, uma questão interessante é saber, por exemplo, como nós já vimos, como é que eu vou saber, por exemplo, a flor branca que eu sei que é recessiva, ela vai ser sempre homozigótica. Mas como é que eu vou saber que uma planta de flor roxa, ela é pura homozigota ou ela é heterozigota misturada? Existe a possibilidade de fazer um cruzamento teste simples, que nós chamamos de cruzamento teste, um cruzamento simples para determinar se o dominante é homozigoto ou heterozigoto. Como é que é esse cruzamento teste? O que se faz? Você pega a planta suspeita, que você não sabe se ela é homozigota ou heterozigota, e cruza essa planta com um recessivo. E depois observa os descendentes. Bom, desse cruzamento pode ter 2 resultados. Se todos os descendentes, todos eles 100% forem de flor roxa, é porque essa planta é homozigota dominante. Então, não tem como nascer branco. Se desse cruzamento 50% nascer de flor roxa, 50% nascer de cor branca, é porque esse indivíduo de flor roxa ela é heterozigoto. Isso você pode fazer para qualquer característica, tá? Fazendo o cruzamento daquela característica dominante que você está em dúvida com o recessivo, observa, se todos os filhos forem dominantes, o indivíduo dominante é homozigoto. Se 50% for dominante e 50% for recessivo, o indivíduo é recessivo. Bom, quais as conclusões, então, de Mendel, comparando ao que nós podemos explicar hoje em dia, que obviamente ele não sabia, mas só para vocês verem o quanto que ele já conseguiu, que ele já conseguia explicar a transmissão de características hereditárias e como hoje a gente interpreta isso e esclarece esses fatos. Por exemplo, Mendel falava, por exemplo, que existia a existência dos fatores hereditários nas células somáticas, os quais seriam transmissíveis de ascendentes e descendentes através dos gametas. Já falava isso. Hoje, como é que a gente interpreta isso aí? Nós conhecemos hoje os genes, que Mendel não conhecia, e sabemos que são esses segmentos de DNA aí, né, que tem um código genético, que esses genes estão situados, né, nos chamados cromossomos, que também Mendel não conhecia. Mas Mendel já chamava esses fatores, já dava nome a esses genes aqui de fatores hereditários. Tá? Outra coisa, ele falava da ocorrência de fatores aos pares nas células somáticas e isolados nos gametas, que nós acabamos de falar lá atrás. Cada gameta só tem uma cópia do gene. Tá? Daí eles voltam a se mostrar os pares depois da fecundação. Então, hoje a gente já sabe disso aí, né? Que as células somáticas são aquelas que têm 2 cópias dos genes, são as células diploides, né? Então, eles têm um par de cromossomos iguais, são os cromossomos homólogos, né? E os gametas têm apenas uma cópia de cada gene, de cada cromossomo, né? Que são células chamadas haploides. Outra coisa, Mendel falava que no indivíduo os 2 fatores para o mesmo caráter podem ser iguais. Aí ele já falava, né, que ele não determinou o termo, mas ele já falava que poderiam ser iguais, né, ou diferentes. Tá? Então ele já falava que podia ser puro ou impuro, que é o que ele chamava de híbrido. Tá? Hoje nós já sabemos que os indivíduos que ele chamava de puro eram os homozigotos, sejam dominantes ou recessivos. E que os impuros híbridos eram os heterozigotos, né? Que ele chamava de híbrido lá. Híbrido hoje é uma palavra muito usada para determinar um heterozigoto, já que
esse termo hoje é usado para para determinar outros conceitos que não apenas de heterozigose. Então, né, nós não usamos muito mais esse termo híbrido hoje para determinar homozigótico. Bom, e uma outra coisa que Mendel falava é que nos indivíduos heterozigotos, no caso, por exemplo, dos que tinham semente amarelas, é porque um fator dominava o outro fator. O amarelo dominava o verde. Então, ele já tinha falado da dominância, que hoje nós sabemos que um fator é dominante e o outro é recessivo. Dominância e recessividade, ele já falava aqui anteriormente e hoje nós conceituamos isso daí, tá? Então, ele já falava disso aí. Só que hoje a gente sabe que existe mais do que dominância e recessividade. Hoje a gente sabe que existem outros padrões aí de comportamento, que a gente vai falar de alguns deles mais para frente, como codominância, epistasia, interação gênica, onde não há apenas essa relação de dominância e recessividade entre dois genes. Né? Então, nós vamos ver, por exemplo, que os genes podem simplesmente, de indivíduos diferentes, não dominarem uns sobre os outros, podem ter interações com outros genes, né, distantes ou próximos, de outras características. Então, existem coisas mais que o Mendel sequer imaginava na época dele. Bom, o que então ficou conhecido como a primeira lei de Mendel, ou lei de disjunção ou segregação dos caracteres, ou lei da pureza dos gametas? Esses termos todos se referem à explicação do que Mendel fez. A explicação é, resumidamente, quando indivíduos, né, puros são cruzados e geram indivíduos híbridos no F1, do cruzamento desses híbridos, né, você tem a formação de gametas diferentes, ou seja, os fatores que se juntam na fecundação para formar um indivíduo, quando ele vai formar seus gametas, esses fatores ou genes, que é o que nós chamamos de genes, eles se separam e cada gameta tem um tipo de gene. Cada tipo de gameta de um indivíduo pode eventualmente fecundar o do outro indivíduo. Aí entra a probabilidade. Então, esse gameta desse indivíduo pode fecundar esse desse outro indivíduo, assim como pode fecundar o outro. Da mesma forma que esse outro gameta aqui desse indivíduo pode fecundar este ou o outro. Dependendo das combinações, eu posso ter, então, genótipos diferentes, consequentemente, fenótipos diferentes. Então, resumidamente, nas células somáticas, né, os fatores, que é o que nós chamamos de genes, se encontram sempre aos pares, nas células somáticas. Todas, exceto os gametas, são o que nós chamamos de somáticas. Porém, durante a formação dos gametas, eles se separam. Então, cada gameta só vai ter um fator para cada característica. Mostrando-se isolados ou segregados nesses gametas. Por isso que é chamada de lei da segregação, separação dos gametas ou dos genes. Pureza dos gametas, por quê? Porque cada gameta ele é puro, ele só leva um gene para cada característica. Por isso que é chamado de lei da pureza dos gametas. Vamos fazer rapidamente alguns exercíciozinhos aqui, só para treinar o que nós falamos, né, para a gente dar continuidade aí. Olha aqui esse primeiro. A capacidade de sentir gosto, né, de uma substância amarga chamada PTC ou feniltilcarbamida deve-se a um gene dominante. Então, as pessoas que sentem o gosto dessa substância amarga, elas são dominantes porque o gene que determina a sensação do gosto dessa substância é dominante. Quem não sente o gosto dessa substância são pessoas recessivas, tá? Isso é interessante porque isso determina, por exemplo, a capacidade das pessoas de suportarem um amargo ou não. Quanto mais tolerantes ao amargo, tá? É sinal de que a pessoa não tem a capacidade de sentir o gosto dessa substância aqui. É uma forma de testar se a pessoa é dominante ou recessivo para essa substância aqui. Então, aí pergunta o seguinte: qual a probabilidade de um casal sensível a essa substância e heterozigoto? Então, já está falando que é heterozigoto, além de dominante, ele é heterozigoto.
ter um filho do sexo feminino e sensível ao PTC. Então, o casal é sensível, heterozigoto, e quer saber qual a probabilidade desse casal ter um filho sensível também, igual aos pais, e do sexo feminino. Bom, a probabilidade, né, de ser sensível ao PTC, do filho ser sensível ao PTC, se os pais são heterozigotos, né, a probabilidade de pais heterozigotos ter um filho também dominante, tá, é de 3/4, lá no final, na F2. Tá? 3/4. A probabilidade de ter um filho do sexo feminino, meio. Então, a probabilidade de ter um filho do sexo feminino e sensível ao PTC é 3/4, né, vezes meio, que vai dar 3/8. Tá certo? Você quer as duas coisas ao mesmo tempo. Segundo, quando dois indivíduos que manifestam um caráter dominante têm um filho que manifesta um caráter recessivo, a probabilidade do segundo filho ser igual ao primeiro é. Então, veja bem, dois indivíduos dominantes têm um filho recessivo. Isso quer dizer que esses dois indivíduos só podem ser heterozigotos, senão não teria filho recessivo. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto ter um filho recessivo? 1/4, tá? Mais um. A polidactilia, que é a presença de mais de 5 dedos em cada membro, é condicionada por um gene dominante. Ou seja, quem tem os 5 dedos, mais de 5 dedos, seria dominante. Se um homem com polidactilia, né, filho de uma mãe normal, casa-se com uma mulher normal, qual a probabilidade de ter, em sucessivas gestações, venha a ter 6 filhos com polidactilia? Bom, se o pai ele tem polidactilia e a mãe é normal, então o pai é dominante, tá? Ele é homozigoto ou heterozigoto? No problema está dizendo que a mãe dele é normal, então se a mãe dele é normal, ela é recessiva. Ela só pode passar para ele o gene recessivo, então esse homem com certeza é heterozigoto. Ele casa com uma mulher normal, então a mulher é recessiva, tá? O cruzamento, então, aqui é entre um indivíduo heterozigoto com um indivíduo homozigoto. Qual a chance de nascer um filho desse casamento aqui, dominante ou heterozigoto, né? Um indivíduo com polidactilia, né? Então, a probabilidade de ter um indivíduo com polidactilia aqui, desse cruzamento aqui, é 50%. Porque se eu cruzar esses dois genótipos aqui, 50% vai nascer dominante, 50% vai nascer recessivo. Então, é 50%. Para nascer de qualquer um dos sexos, né, é 50% também. Então, a probabilidade de nascer 6 filhos com polidactilia é multiplicar aí, ó, 3, 4, 5, 6 filhos com polidactilia. Multiplicar todos por meio, são 6 filhos, tá? E aí eu vou ter 1/64. Ou seja, qual a probabilidade de ter um filho com polidactilia? Meio. E para ter 6 filhos. Então, tem que multiplicar por 6. Quero que nasçam 6, tá? Mais um. Qual a probabilidade de um casal de olhos castanhos em que ambos os cônjuges são heterozigotos? Tá? Então, já está dizendo que o olho castanho é dominante e que o casal é heterozigoto. Ter 3 filhas de olhos castanhos e 2 filhos de olhos azuis. Então, vamos lá. Bom, tudo a gente tem que fazer o cálculo por parte, tá? Então, primeiro, qual a probabilidade de ter filho de olho castanho? 3/4. Probabilidade de ter filho de olho azul? 1/4. Probabilidade de ser mulher? 1/2. Homem? Meio. Então, vamos lá. Probabilidade 3 de olhos castanhos e mulher. Se eu já sei as probabilidades isoladas, é só multiplicar tudo. 27 por 512. Probabilidade 2 de olhos azuis, homens. Se eu já sei a probabilidade de nascer de olho azul e de nascer homem, multiplico tudo. Muito bem. Então, probabilidade de nascer 3 mulheres de olhos castanhos e 2 homens de olhos azuis, eu multiplico as duas aqui e acho esse resultado, 27 sobre 32.768. Porém, aqui eu tenho uma questão, que
para o nascimento de 5 filhos, eu tenho um determinado número de combinações aqui entre eles. Aí entra aquela regrinha lá do fatorial. Eu tenho que achar quantas combinações seria possível. 3 filhos, mulher e 2 homens. No caso aqui, 3 de olhos castanhos e 2 de olhos azuis. Então, eu vou lá, encontro o número de combinações e multiplico por esse resultado aqui. Então, o resultado final seria 270 por 32.768. Mais um aqui. A representa um gene dominante para determinado caráter e A minúsculo é seu alelo recessivo. Em 4 cruzamentos entre os indivíduos, né, heterozigotos, entre um indivíduo heterozigoto e um homozigoto recessivo, os descendentes foram heterozigotos. Qual a probabilidade, num 5º cruzamento, o descendente ser homozigoto recessivo? Não importa quantos nasceram anteriormente heterozigoto. Probabilidade, ela é probabilidade o tempo inteiro. Esquece quantos filhos já teve e quais foram. Na hora de ter o próximo, você vai ver quais os possíveis filhos desse casal de novo. Então, na hora que eu cruzar esses 2 indivíduos, qual a chance de nascer um recessivo? 50%, se você for fazer o cruzamento. Então, esse gene pode juntar com esse, e assim como pode juntar com o outro, nascer 2 heterozigotos, ou esse gene recessivo de um pode fecundar com um dos outros 2, nascer 2 homozigotos recessivos. Então, é 50% a chance de nascer homozigotos recessivos. Mais um, casal de olhos castanhos dominante, tem 4 filhos de olhos azuis, recessivo, então eu já sei que castanho é dominante e olho azul é recessivo. E a pergunta é, qual a probabilidade de um 5º filho ter olhos azuis? E a outra pergunta é, qual a probabilidade de que ele tenha olhos castanhos? Tá? Então, vamos lá. O pai, então, ele é dominante, a mãe os 2 são dominantes, né? Porque os 2 têm olhos castanhos. Se eles já têm filhos de olhos azuis recessivos, é porque os 2 são heterozigotos, tá certo? Tem filho de olho azul, é porque os 2 têm que ser heterozigotos. E a pergunta é, qual a probabilidade do 5º filho ter olho azul? Desse cruzamento, qual a chance de nascer um homozigoto recessivo? 1/4. E qual a chance de nascer um dominante? Os outros 3/4. Certo? Muito bem. Vamos ver agora algumas características que fogem à compreensão mendeliana. Mendel teve a sorte de escolher um bom material de trabalho, né? Os resultados foram, teoricamente, bem práticos de ser analisados, e ele não se deparou, obviamente, justamente porque escolheu um material que tem um comportamento bastante padrão, ele não se deparou com alguns casos diferentes de transmissão de características hereditárias. Talvez se tivesse escolhido outras plantas, ele poderia esbarrar em detalhes que ele não compreenderia direito. É o caso, por exemplo, da codominância ou dominância intermediária, né? Onde o que nós vamos ter é que, para determinar uma característica, os genes para aquela característica não conseguem ter força suficiente para um dominar o outro. E aí você tem o que nós chamamos de dominância intermediária ou codominância. Então, se Mendel tivesse escolhido uma planta como essa que nós estamos vendo nesse slide aqui, ele poderia ter problemas na hora de analisar os cruzamentos, tá? Porque o comportamento não é aquele que ele observou nas ervilhas. Então, nesse exemplo aqui, que é o caso das boninas aqui, das damas da noite, é uma característica, é um caso interessante, porque essa planta ela pode apresentar flores brancas, vermelhas e rosa. 3 fenótipos. Veja que Mendel lá, ele observou que das características que ele estudou das ervilhas, basicamente todas elas apresentavam apenas 2 fenótipos no final, que facilitou a vida dele. Mas nesse caso aqui tem 3 fenótipos. Quando você cruza uma planta branca com a vermelha, nasce rosa. E quando você cruza as rosas entre si, aí, além de aparecer filhos rosa, aparece de novo branco e vermelho. O que acontece nesse caso aqui? Aqui é um caso de
codominância, onde os genes são codominantes, ou seja, não existe um que domine o outro, a força dos dois é a mesma. Então, por exemplo, as flores brancas normalmente têm os dois genes para determinar a cor branca, ou seja, a ausência da capacidade de produzir o pigmento vermelho, então ela é totalmente branca. A vermelha, força total, capacidade de produzir a quantidade de pigmento necessária para ela ficar vermelha. Mas na hora que você junta esses dois genes, a planta, apesar de ter o gene para vermelho, para produzir o pigmento vermelho, um gene só não é capaz de produzir, de induzir a produção de pigmento suficiente para que a flor fique vermelha. Então, como a produção de pigmentos ela é menor, acaba que a planta fica com uma coloração vermelha, uma coloração mais rosa, por falta de pigmento para chegar a ser vermelha, porque não tem os dois genes, tá? Então, nesse caso aqui, é um fenótipo intermediário. O heterozigoto não é nem igual ao branco, nem igual ao vermelho. Ele é um terceiro fenótipo. Quando eu cruzo os dois, no caso, eu faço cruzamento entre os indivíduos da F1, que são heterozigotos, aí volta a aparecer, ó, BB, que é branco, BV, que é rosa, e VV, que é o vermelho. Volta a aparecer novamente. Só que nessas proporções, ó. Um branco para 2 rosa e um vermelho, tá? 1/4, 2 quartos e 1/4. Outro caso que acontece aí também com a dominância, com essa raça de galináceos aí, que nós chamamos de monarca, tá? Você tem indivíduos brancos, de pelagem branca, plumagem no caso, né? Penas brancas, podem ter pelagem escura, e tem um terceiro fenótipo que é mais acinzentado, né? Que a gente chama de andaluzos. Então, 3 fenótipos. Por que tem 3 fenótipos? Porque é um caso de ausência de codominância também. Então, os brancos são aqueles que têm genes que bloqueiam a produção do pigmento que vai dar a pelagem a cor escura. Tá? O que tem pelagem escura, os 2 genes são fortes para produzir pigmento suficiente para a pelagem ficar totalmente escura. Quando junta os 2 genes, tá? O gene para produzir os pigmentos não é forte o suficiente para gerar a pigmentação escura, mas uma pigmentação mais clara, porque não tem os 2 genes agora. O outro é um gene inativo. Então, ele fica uma pelagem mais clara, um terceiro fenótipo, é o heterozigoto. Quando você cruza os heterozigotos aqui da F1, aí volta a aparecer branco, volta a aparecer preto e continua aparecendo novamente o acinzentado, tá? Na hora que você cruza indivíduos da F1 aqui. Nas proporções, como nós vimos lá atrás, de 1/2/1. Sobre isso aí, um exercíciozinhos aqui rapidinho. No monohibridismo com dominância intermediária, que a gente acabou de ver aí, codominância ou semidominância, as proporções genotípicas e fenotípicas em F1 serão, respectivamente, neste caso, é aquilo que nós falamos, as proporções são iguais, tá? Aí é a mesma coisa, a proporção de genótipos e fenótipos é igual. De um cruzamento de boninas, que é aquela planta que nós vimos lá, obteve-se uma linhagem constituída de 50% de indivíduos cores rosa e 50% vermelhas, e a outra metade vermelha. Qual a provável fórmula genética dos parentais? Para dar essa combinação, é porque provavelmente um dos indivíduos era heterozigoto, rosa, o outro indivíduo era vermelho, homozigoto, vermelho. As possibilidades de descendentes desses 2 indivíduos aqui seria, então, metade poderia ser rosa, que é o que está dizendo lá, e metade vermelho. Então, seria a letra C. Bom, vamos ver agora a segunda lei de Mendel. Lei da segregação independente. O que é preciso saber sobre essa questão da segunda lei de Mendel? O Mendel, depois que ele fez o estudo das características separadas, isoladas, ele então passou a analisar as características em conjunto. Primeiro 2 a 2, depois 3 a 3 e assim por diante.
para ver como é que se comportavam estatisticamente as características em conjunto. Tá? E o que ele concluiu? Que a transmissão das características, que, por exemplo, que a ervilha apresentava, daquelas 7 características, elas eram independentes, ou seja, o que acontecia com uma característica durante a sua transmissão não interferia no que acontecia com a outra. Eram independentes, né? Então, os genes eram independentes, segregavam, separavam-se independentemente. Então, vou pegar aqui um exemplo aqui, ó, desse cruzamento aqui, sementes amarelas, lisas, são 2 características, amarela e lisa, puras, né? Então, aqui tem VV, aqui seria o de amarelo, e RR, maiúsculo aqui, pelo fato de ser liso. Geralmente, a gente simboliza os dominantes com letra maiúscula e os recessivos com letra minúscula. A letra, geralmente, escolhida a primeira letra do caráter recessivo, tá? A outra aqui, ó, sementes verdes, tá? E enrugadas. Tanto verde quanto enrugado são características recessivas, tá? Na hora de formar os gametas, essas 2 plantas aqui, os gametas vão ter um gene para cada característica. Ó, professor, mas não falou que só tem um gene para cada característica lá atrás, isso aqui? Exatamente. Cada característica continua tendo apenas um gene no gameta. Então, eu tenho um gene para o amarelo, um gene para o liso. Mas são 2 características que são determinadas por genes diferentes. Então, o gameta tem que ter os 2 genes. Senão, não vai ter as 2 características depois. Só que esses genes aqui não se misturam. Estão separados, são genes diferentes. Tá? A mesma coisa aqui para outro indivíduo. Eu vou ter aqui o gene para verde e o gene para rugoso. Dos 2 indivíduos, no mesmo gameta. Quando esses gametas se juntam aqui, né, no primeiro cruzamento, na F1, o que eu vou ter? As 2 características aqui dominantes vão prevalecer, que é liso amarelo, só que agora o genótipo será heterozigoto. Né? O indivíduo é híbrido, apesar dele ser liso amarelo. Se eu pego esses indivíduos liso amarelo e faço um cruzamento entre si, tá? Aí o que eu vou ter? O indivíduo agora híbrido vai produzir gametas, olha bem, não mais um tipo só de gametas. Vai produzir 4 tipos diferentes de gameta cada indivíduo. Porque aqui, por exemplo, no liso, como ele é heterozigoto para as 2 características, ele pode ter um gameta V maiúsculo, R maiúsculo, pode ter um gameta V maiúsculo, R minúsculo, um gameta V minúsculo, R maiúsculo e um gameta V minúsculo, R minúsculo. 4 tipos diferentes de gameta ele pode produzir. O outro da mesma forma. Se eu faço a combinação desses gametas, da fecundação entre esses gametas, quais as possíveis combinações na fecundação, eu vou verificar, por exemplo, que dessa fecundação aqui entre os indivíduos da F1, na F2 vai surgir o quê? Vai surgir a possibilidade de 16 combinações diferentes. 9 delas amarelo liso, totalmente dominante para as 2 características. 3 amarelos rugosos, 3 verdes liso e 1 verde rugoso, ou seja, vai aparecer uma proporção que nós chamamos de 9 para 3 para 3 para 1. Para qualquer outra característica que você fizer, qualquer 2 características que você fizer essa combinação, tá? Usando o mesmo padrão que Mendel usou aqui, as proporções no final seriam sempre a mesma, né? 9 seriam indivíduos totalmente dominantes para as 2 características, 3 seria um indivíduo dominante para uma característica e recessivo para outra, 3 a mesma coisa, dominante para um e recessivo para outra, e 1 seria totalmente recessivo, tá? Então, esse padrão segue para qualquer combinação entre 2 características que você analisa ao mesmo tempo. Olha um exercíciozinho aqui. Do cruzamento entre 2 indivíduos portadores do genótipo A maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, C minúsculo, D maiúsculo, D minúsculo,
qual a probabilidade da ocorrência da F1 de indivíduos com o genótipo A maiúsculo, A maiúsculo, B maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, C minúsculo, C minúsculo, D maiúsculo, D minúsculo. Olha, pessoal, não se assuste com a quantidade de genótipos que colocar aqui. Aqui eu estou colocando aqui, ó, 4 características, 4 genótipos. Então, se cruzar um indivíduo com esses 4 genótipos, com outro com esses mesmos 4 genótipos entre si, qual a chance de nascer um indivíduo com essa combinação? Não assusta com isso. Basta você fazer o quê? Você fazer o cálculo separadamente para cada característica. Então, eu vou pegar aqui A maiúsculo, A minúsculo, cruzar com A maiúsculo e A minúsculo e ver a chance de nascer esse homozigoto aqui. Aí eu tenho a probabilidade dessa característica. Faço a mesma coisa para B. B maiúsculo com B maiúsculo, B maiúsculo. Qual a chance de nascer isso aqui? C. Cruzo 2 heterozigotos aqui para C. Qual a chance de nascer um recessivo? Cruzo 2 heterozigotos para D. Qual a chance de nascer um heterozigoto? Então, eu faço separado. Depois eu multiplico tudo, porque eu quero que os 4 apareçam. Então, é aqui que é a questão. Qual a chance de nascer esse homozigoto dominante? 1/4. Se eu cruzar 2 heterozigotos aqui. Qual a chance de nascer um homozigoto dominante? Se eu cruzar 2 homozigotos dominantes? 100%. Qual a chance de nascer esse recessivo do cruzamento de 2 heterozigotos? 1/4. Qual a chance de nascer esse heterozigoto do cruzamento de 2 heterozigotos? Metade. Sabendo as probabilidades separadas, agora eu pego e multiplico tudo e acho a combinação para nascer o indivíduo com as 4. Tá? Então, não importa quantos genótipos tiverem, analisa tudo separadamente e depois você multiplica todas as probabilidades separadas que você achou. Aí vem outra aqui, ó, um homem de pele com pigmentação normal e olhos castanhos casa-se com uma mulher com o mesmo fenótipo, com um fenótipo igual ao seu, também de pigmentação normal e olhos castanhos. Sabendo que o casal teve um filho de albino, então albino provavelmente é recessivo, né? Porque se o casal era normal e teve filho albino, é porque normal é dominante, tá? Olhos azuis, olha, se o casal tinha olho castanho e nasceu filho de olho azul, é porque o casal olho castanho é dominante. Qual a probabilidade no próximo nascimento esse casal vir a ter uma filha, mulher, de olhos azuis com pigmentação da pele normal? Então, tanto o pai quanto a mãe são heterozigotos para os 2 caracteres. Né? A chance de nascer uma filha é meio, de nascer de olho azul é 1/4 e normal 3/4. Então, qual a chance de nascer uma filha de olho azul normal? Multiplica os 3 probabilidades. Uma outra aqui. Certo tipo de miopia é um caráter condicionado por um gene recessivo, já está dizendo então que miopia é recessivo, então quem é normal não tem miopia é dominante. A adontia, que é a ausência de dentes, né, é determinada por um gene dominante, então quem tem dente é recessivo e quem não tem é dominante. E aí vem, um homem com adontia e visão normal casa-se com uma mulher míope com dentes, tendo o casal um filho míope com dentes. Se o casal tiver mais um filho, qual a probabilidade de ser um homem e normal para ambos os caracteres? Probabilidade de ser homem, 50%. Daquele casal ali, o cruzamento, a probabilidade de ter visão normal vai ser 50%. E a probabilidade de ter um filho com dentes, nesse casal aqui, é 50%. Então, qual a chance de nascer homem, normal e com dentes? 1/8. Multiplica todas as probabilidades. O homem destro, já fala que é heterozigoto, então o destro é dominante, possui a capacidade de enrolar a língua, casa-se com uma mulher canhota, que é recessiva, já que destro é dominante, com a capacidade de enrolar a língua também, é heterozigoto. Se a mulher tem a capacidade de enrolar a língua é heterozigótica, então a capacidade de enrolar a língua é dominante, então o homem também é dominante, o homem é recessivo para isso, porque ele não tem essa capacidade. Qual a probabilidade de o casal mencionado vir a ter uma filha, então é mulher, homozigótica para ambos os caracteres? Filha, 50%. Para ser homozigota para todos os 2 caracteres, 1/4. Então,
para ter uma filha homozigota para os dois caracteres, 1/8. Outra, em Drosophila melanogaster, a asa vertigial curta e o corpo ébano preto são características determinadas por dois pares de genes recessivos. Asa vertigial aqui V minúsculo, corpo preto E minúsculo. Asa longa e corpo cinzento são características dominantes, V maiúsculo E maiúsculo. Do cruzamento entre parentais surgiram no F1 25% dos indivíduos longos de corpo cinzento. Qual o genótipo dos pais? Ora, para nascer 25% dos indivíduos de corpo cinzento, né? De indivíduos já que nasceu 25% de indivíduos de asa longa e corpo cinzento, para que que seria normalmente seriam dominantes, para que os pais gerassem esse indivíduo aqui, eles teriam que ter esse genótipo aqui, ó. Um seria dominante para ambas as características e o outro totalmente recessivo para ambas as características. Só assim seria possível nascer filhos dominantes e recessivos, né? Para ambas as características e na proporção de 25% de longo e cinzento, tá? Sendo A maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo, C minúsculo, C maiúsculo, C minúsculo, três pares de genes com segregação independente, quantos tipos de gameta poderão ser formados por um indivíduo A maiúsculo, B maiúsculo, B minúsculo, C maiúsculo, C minúsculo? Como é que calcula essa questão de quantos gametas podem ser formados? Existe uma regrinha, uma dica aqui que é simples, você descobre isso rapidamente, né? O número de gametas formados por determinado indivíduo, independente de quantas características você está analisando, ele sempre é igual a 2 elevado a n. O que isso quer dizer? Olha quantos heterozigotos tem, né? E esse n é o número de heterozigotos. Então, no caso aqui, ó, desses três características aqui, quantos são heterozigotas dessas três? 2 delas são heterozigóticas aqui, ó. Então, é 2 elevado a 2, por isso que a resposta é 4. Então, basta usar essa dicasinha aqui, que você descobre a quantidade de gametas. Bem, pessoal, para a gente adiantar aí, como é que a gente poderia representar esses cruzamentos de forma mais simbólica? Nós podemos usar o que nós chamamos de heredograma ou genealogia ou árvore genealógica. O que é isso? São representação gráfica de cruzamentos como os que a gente fez até agora, só que agora visualizando de forma simbólica, né? Então, no heredograma dá para a gente ver toda a conformação e transmissão de características de um indivíduo numa família como um todo, né? Então, dá para a gente ver isso aí. Para isso, você tem algumas representações gráficas que a gente usa. Por exemplo, o indivíduo masculino é esse quadrado, o feminino é sempre um círculo. Quando está em branco aqui, são normalmente indivíduos normais. Quando é escurecido, é normalmente representando que esses indivíduos, ou homem ou mulher, apresentam alguma característica que está sendo estudada, tá? Quando tem um traço do homem para a mulher aqui, é porque eles casaram. Quando é 2 traços entre eles, o casamento é consanguíneo, de parentes próximos. Quando 2 indivíduos eles têm um traço de união entre eles dessa forma aqui, é porque eles são gêmeos. E se há um outro traço entre eles, é porque são univitelinos, monogaméticos, do mesmo gameta, ou do mesmo zigoto, né, aliás. Quando não é esse traço, mas continua tendo essa união aqui entre eles são gêmeos, só que heterozigóticos, né, ou, aliás, dizigóticos, que vem de 2 zigotos, né. Então, olha aqui como é que a gente monta o heredograma. O que a gente está vendo aqui, ó? Esse homem casou com essa mulher e teve 3 filhos, um homem, 2 mulheres, tá? Esse homem aqui, que filho desse casal, casou com essa mulher aqui, os 2 tiveram 2 filhos, tá? Essa mulher, filha desse casal, também casou com esse homem, teve aqui
5 filhos, uma filha casou com outro homem aqui, de outra família. Esse homem, filho desse casal aqui, casou-se com essa menina aqui, e o casamento é consanguíneo porque o pai dessa mulher e a mãe desse homem são irmãos, então eles são primos, por isso que o casamento aqui é consanguíneo. Eles casaram, tiveram 2 filhos, esse símbolo aqui é de sexo indeterminado. Esses que estão preenchidos é que tem uma determinada característica que você quer estudar, tá? Como é que a gente identifica os indivíduos no heredograma? Você pode fazer da seguinte maneira, identificar gerações, geração 1, 2, 3, 4. A cada geração da esquerda para a direita você nomeia o indivíduo começando de 1, por isso que começa de 1 a cada geração. Se não tiver as gerações, a numeração é contínua, tá? Se eu não tivesse aqui as gerações, então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, então seria contínuo. Mas aqui eu estou identificando a geração, então a cada geração eu começo do 1, tá? Vamos fazer os exercícios para a gente entender isso daí, ó. No heredograma abaixo, determina o genótipo de todos os indivíduos, considerando A para o gene dominante e A minúsculo para o gene recessivo. Como é que eu vou descobrir quem é dominante e recessivo só olhando para um heredograma como esse, tá? Então, vamos ver lá como é que é possível determinar esses genótipos que nós falamos aqui. Uma dica para vocês é vocês sempre procurarem lá no heredograma, tá? Algum casal que tenha as mesmas características, como esse aqui, ó, essa mulher, esse homem, tá? E tiveram filhos diferentes deles. Então, tiveram um filho aqui afetado por uma determinada característica, que pode ser uma doença ou alguma coisa. Eles são normais, mas teve um filho afetado. O que isso quer dizer? Quando eu tenho, sempre que eu tiver pais iguais, filho diferente, com certeza os pais são dominantes e o filho é recessivo. Só é possível ter essa situação quando for desse jeito, ou seja, só é possível 2 indivíduos iguais terem um filho diferente se eles forem heterozigotos. Além de serem dominantes, são heterozigotos. E o filho recessivo. Então eu já descobri que todos os que são brancos são dominantes. E, obviamente, todos os que são pretos são recessivos iguais. Tá? Como é que eu descubro se são homozigotos ou heterozigotos os dominantes? Vamos lá. Esse casal aqui, cuja mulher é recessiva e o homem é dominante, teve filhos, todos eles dominantes. E todos têm que ser heterozigotos, porque a mãe só pode dar para os filhos o A minúsculo. Então, todos são heterozigotos. Mas eu não sei qual é o outro gene do pai aqui, ó, porque se ele fosse homozigoto dominante ou heterozigoto, em ambos os casos, vai nascer esses filhos do mesmo jeito. Pode nascer do mesmo jeito. Então, eu ponho um tracinho aqui indicando que ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Nesse outro caso aqui, ó, eu sei que esse filho aqui, 3,1, ele é dominante porque ele é igual aos pais. Mas ele pode ser homozigoto dominante ou pode ser heterozigoto. Então, eu também não sei qual que é o genótipo definitivo. Coloco um tracinho aqui. Então, esses são os genótipos dos indivíduos que eu consegui identificar. Mais um aqui. A genealogia anexa refere-se a uma família com casos de uma anomalia provocada por um gene recessivo. Então, já está dizendo que os indivíduos que têm anomalia preto são recessivos. A dica já está aí para vocês. Nessa genealogia, os genótipos que não podem ser determinados são de quais indivíduos? Que eu não posso determinar. Aí a gente vai para aquela mesma linha de raciocínio, pessoal. Olha aqui, ó, eu vejo aqui indivíduos iguais, filho diferente. Esses indivíduos, além de serem dominantes, que eu já sei que são dominantes, são heterozigotos. Tá? Agora, por que eu não posso determinar o genótipo completo desses 3 indivíduos aqui, 3, 8 e 10. Vamos lá. O 3, por quê? A mulher é recessiva, nasceu um filho dominante. Tá? Se esse indivíduo aqui for homozigoto dominante ou homozigoto recessivo, aliás, ou heterozigoto,
já que ele é dominante, independente se ele é homozigoto ou heterozigoto, pode nascer esse filho. Então não dá para saber qual é o genótipo desse indivíduo 3. 1 e 2 dá, porque para nascer um filho recessivo eles têm que ser heterozigotos. 5 e 6 também dá, porque para nascer um recessivo eles têm que ser heterozigotos. Então, tem como saber. Esse 7 é dominante heterozigoto. Como é que eu sei que ele é heterozigoto? Porque a mãe é recessiva, só pode dar um gene recessivo para ele. O 8 e o 10 também não dá para saber direito. Eles são dominantes, mas podem ser dominantes homozigotos ou dominantes heterozigotos, porque os pais são heterozigotos. Então, não dá para determinar do 3, 4 e 10, tá? Outra, o heredograma abaixo, que representa a ocorrência de uma anomalia numa família, representa, né? Aí vem duas perguntinhas. A probabilidade de nascer uma menina afetada do cruzamento 3 e 11 é... Então, primeiro você tem que determinar aqui quem são homozigotos, heterozigotos, usando aquela mesma dicasinha. Olha lá, ó. Pais iguais, filho diferente. Então, já descobri que os branquinhos aqui não normais são dominantes, que os pretos são recessivos. Já descobri isso daí, tá? E que, inclusive, esses pais aqui são heterozigotos para ter esse filho aqui. Tá ok? E esse indivíduo 1 aqui é heterozigoto, por quê? Porque para nascer um filho recessivo, casado com a mãe recessiva, ele tem que ter um gene recessivo também. Então, já sei que ele é heterozigoto. Da mesma forma que aqui eu sei que o 5 é heterozigoto também, porque para ter filhos recessivos, ele tem que ser heterozigoto para dar o gene recessivo para o filho. Tá? Então, qual que seria a probabilidade aí das duas perguntas? Tá? Cruzamento de 3, um recessivo, com 11, que é um heterozigoto. Um heterozigoto com recessivo, né? Então, qual que seria, então, a probabilidade de nascer uma menina afetada? Probabilidade de ser menina, meio, afetada, meio. Probabilidade de ser menina afetada, 0,25. A outra pergunta é, pelos dados fornecidos, não se pode determinar o genótipo de quem? 13, 14, esses 3 aqui não dá. O restante, tudo dá para saber qual é o genótipo, tá? Mais uma, genealogia seguir, os indivíduos analisados com preto apresentam uma anomalia determinada por um gene dominante. Então, o preto é dominante, já está dizendo, tá? Então, os outros são recessivos. Aí, analisando a genealogia, o correto é afirmar que apenas os indivíduos 1, 1, 2, 1 e 2, 5, ou seja, os recessivos, são heterozigotos, porque está falando que essa anomalia que está representada em preto é determinada por um gene dominante. Então tem que ser heterozigoto, né, pessoal? Porque esse heterozigoto aqui casa com esse dominante casa com recessivo. Tem filho recessivo, ele tem que ser heterozigoto. Se a mãe é heterozigoto, se a mãe é recessiva, todos os filhos dominantes têm que ter um gene recessivo. Então, os 3 indivíduos dominantes são heterozigotos. Outro. No heredograma adiante, a criança 2,1, essa aqui marcadinha aqui, tem fibrose cística, uma doença causada por um alelo recessivo autossômico, então ela é recessiva. As probabilidades que sua irmã 2,2, não afetada, seja carreadora ou não carreadora da fibrose cística são, respectivamente, para ser carreadora, para ter fibrose cística e ser recessiva, já que os pais são heterozigotos, né? Não carreadora, carreadora ou não, né, da fibrose cística, de 0,5% para 1 e não carreadora de 1/4 para outra, tá certo? Já que não carreadora é dominante. Bom, para a gente finalizar, vamos falar aqui do trihibridismo, polihibridismo. Nesse caso é quando a gente analisa mais de 2 características, né, ao mesmo tempo, várias características, tá?
Uma questão interessante aqui é como determinar, por exemplo, o número de gametas que podem ser gerados a partir da combinação de várias características, né? Então, o conceito básico de trihibridismo é isso aí, a ação de 3 ou mais genes, né? Por isso que é pode ser poli, para cada um respondendo por uma manifestação. Como é que eu sei o número de gametas que é produzido nessa análise de polihibridismo? Dependendo da quantidade de genótipos. Aquela regrinha que nós falamos lá atrás, tá? Para saber o número de gametas que o indivíduo vai produzir lá, para aquela combinação de características, é só usar aquela regrinha do 2 elevado a n. N, número de heterozigotos, tá? Então, por exemplo, esse primeiro genótipo aqui, quantos heterozigotos tem? Eu tenho aqui, nesse caso, nenhum heterozigoto, todos são homozigotos. Então, 2 elevado a 0 é 1. Então, só vai produzir um tipo de gameta. Não tem como produzir gametas diferentes. Nesse outro caso aqui, eu tenho um heterozigoto, que é esse aqui. Então, vai produzir 2 tipos diferentes de gametas. E assim por diante. 3 heterozigotos, 8 tipos diferentes de gametas. 6 heterozigotos, 64 tipos diferentes de gametas, tá? E aqui como é feita a avaliação do trihibridismo. É mais ou menos a mesma coisa do dihibridismo, só acrescenta mais uma característica. O importante é lembrar que o que Mendel falou, que a segregação é independente. O gene para uma característica segrega separado do gene para outra característica. Então, nesse exemplo aqui, ó, ervilha com sementes amarelas, uma característica. Lisa, outra característica. E vagem estufada, uma terceira característica. Pura. Agora aqui, ó, e dominante, né? Ervilha com semente verde, uma característica. Rugosa, outra. E murcha, outra. Todas as 3 recessivas. Na hora de formar os gametas, tá? Esse indivíduo aqui só vai formar um tipo de gameta. Esse aqui também é só um tipo de gameta. Tá? E aí, na hora que esse gameta fundir com esse, qual é o genótipo que vai aparecer? V maiúsculo, V minúsculo, R maiúsculo, R minúsculo, M maiúsculo, M minúsculo. Todos os indivíduos vão ter o mesmo genótipo aqui na F1. Agora, se eu cruzar os indivíduos da F1, olha bem, já tem aqui, ó, 3 heterozigotos, 2 elevado a 3, vai dar quantos gametas diferentes? Tá? Então, por isso que a quantidade de gametas aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 elevado a 3. Então, se eu pego esses 8 gametas diferentes, e se eu cruzo os indivíduos da F1, ou seja, eles podem se cruzar entre si, na hora de eu fazer as possibilidades de fecundação entre 2 indivíduos, considerando 8 gametas diferentes, eu vou ter todas essas possibilidades no final. Aí a proporção vai ser essa daqui, ó, 27 para 9, para 9, para 9, para 3, para 3, para 1. 27 dominantes, né, para as 3 características, 9 onde 2 das características são dominantes e a outra é recessiva, e vou ter 3 situações desse tipo, tá? E assim por diante. Então, esses são os possíveis indivíduos que surgem desse cruzamento aí. Aqui é só ter paciência para fazer o quadro. Para finalizar, vamos fazer alguns exercícios rapidinho aqui, embutindo já esses conceitos aí. Em numerosos cruzamentos de um casal de cobaia de pelagem colorido, pelo curto e roseta, são 3 características, né? Ambas igualmente heterozigóticas, já está falando que as 3 são heterozigóticas. Resulta numa prole de muitos descendentes. Em termos gerais, qual a porcentagem de descendentes com pelo branco, curto e roseta que se pode esperar encontrar nessa prole? Então, aí é você fazer o cruzamento, determinar quantos indivíduos, né, quantos gametas serão produzidos e quantos indivíduos, e na hora do cruzamento, quantos terão essa possibilidade de pelo. Olha aqui, ó, como é que resolve isso daí. Pelo colorido, curto, roseta, todas as 3 características aí são dominantes, né? Mas está falando que é heterozigoto. Cruza com outro heterozigoto igualzinho. Quantos tipos de gameta tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a 3. 3 heterozigotos, 8 gametas diferentes. Monto o quadro e vou procurar lá o que está perguntando. Então, eu vou procurar lá, pessoal, quem vai ter pelo branco, curto e roseta.
Então, esses indivíduos aqui vão ter pelo branco curto em roseta, ou seja, vai ser 9 em 64 possibilidades. 9 deles têm aquela característica que eu desejei, tá? Então, posso fazer o cálculo por probabilidade. Então, qual a probabilidade de ser branco? 1/4. Curto, 3/4. Colorido, 3/4. Pego junto tudo, vai dar 9,64 da mesma forma. Se você não quiser fazer esse quadro monstruoso, é só fazer o cálculo das probabilidades separadas, como a gente mostrou lá atrás. Primeiro determina a possibilidade de ser branco, depois de ser curto, depois de ser roseta, usando os genótipos separadamente. Pego as 3 e multiplico. Outra, mesma coisa. Espécie humana, mancha branca nos cabelos, sarda e polidactilia, 3 características, são manifestações determinadas por genes dominantes. O indivíduo com mancha branca nos cabelos, sardento e portador de polidactilia, cujo pai não tinha mecha branca nos cabelos e nem era sardento, mas tinha polidactilia, e cuja mãe tinha mecha, era sardenta, mas não tinha polidactilia, casa-se com a prima de genótipo idêntico a dele. Qual a probabilidade de terem filhos sem mecha, sem sarda e sem polidactilia? Por que a resposta é essa? Então, olha aqui, ó. Esse é o indivíduo aqui. Por que ele é heterozigoto para a mecha branca? Por causa do pai e da mãe dele aqui, ó, né? O pai é sem mecha e a mãe é com mecha. Então, por isso que ele é heterozigoto, tá? Por que ele é heterozigoto para sarda? Porque o pai não tem sarda e a mãe tem sarda. Por que ele é heterozigoto para polidactilia? Porque o pai tem polidactilia e a mãe não tem polidactilia, tá? E ele casa com a prima igual a ele, tá? Heterozigoto, 3 heterozigotos, 8 gametas. Põe lá no quadro que você vai ver as combinações. Mas se quiser fazer direto aqui, você vai lá. Eu quero saber nascer sem mecha, quanto que é? 1/4. Sem sarda, 1/4. Sem polidactilia, 1/4. Pego os 3, multiplico, dá 1/64. Bom, pessoal, é isso aí. As leis de Mendel, né? O monohibridismo, dihibridismo e o polihibridismo. E dessa forma a gente hoje entende como que se dá a transmissão de características hereditárias de uma forma mais padrão. Obviamente que existem muitos detalhes que a gente vai estudar alguns depois, que envolve interações diferentes dessa que Mendel imaginou. Mas é isso aí, a nossa aula de hoje.